pode então exercer a sustentação pelo tempo regimental, doutor. Excelentíssimos senhores desembargadores, os quais eu cumprimento na pessoa do desembargador relator, desembargador Paulo Baldez. Estendo aqui os cumprimentos aos servidores, aos estagiários, ao representante da Procuradoria de Justiça e aos colegas que aqui se fazem presente. Eu inicio essa sustentação oral com uma breve referência ao clássico da literatura brasileira, O Alienista, de Machado de Assis. Nessa obra, Simão Bacamarte, um médico obcecado por identificar a loucura, começa a internar quase todos os habitantes da cidade de Itaguaí. Ele se torna tão convencido de suas próprias observações que perde de vista a racionalidade e a justiça. No final, Bacamarte percebe que ao tentar controlar a cidade, ele estava internando pessoas sem critérios claros, baseando-se em suposições e não em fatos. Essa história ela traz uma reflexão essencial para o caso do paciente, cuja prisão preventiva foi decretada com base em interpretações subjetivas e suposições sobre a sua periculosidade e impacto na sociedade, sem que existam elementos concretos para justificar a medida extrema, que é a privação de sua liberdade. Excelências, é inegável que a acusação que recai sobre o paciente é grave. No entanto, como bem determina a nossa jurisprudência, consolidada já nos tribunais, a gravidade do crime por si só não pode ser o único fundamento para a prisão preventiva. Sabemos que homicídios qualificados são naturalmente delitos graves, mas não podemos permitir que essa gravidade seja um atalho para a restrição automática da liberdade. Nesse caso, o que a defesa alega, e peço especial atenção para isso, é que a gravidade do crime não foi acompanhada de uma fundamentação concreta e específica sobre a necessidade da prisão. A prisão preventiva ela deve ser medida excepcional e não a regra. Simplesmente invocar a gravidade do homicídio sem demonstrar quais elementos específicos colocam em risco a ordem pública ou a instrução criminal é insuficiente, conforme reiteradamente os tribunais vêm decidindo. A periculosidade do paciente ela foi presumida, mas ela não foi demonstrada de forma concreta. Ele é produtor rural, residência fixa, atividade ilícita, primário, já demonstrou qualquer comportamento, jamais demonstrou qualquer comportamento que justificasse essa visão de periculosidade. Na verdade, a sua conduta ao longo de todo o inquérito, ela demonstra o contrário. Ele se apresentou voluntariamente na delegacia de polícia assim que soube da ordem de prisão. Ele não tentou fugir ou se esquivar da justiça. Por 2 oportunidades ele foi convidado a comparecer e prestar esclarecimentos, e assim ele fez. Novamente, a defesa não nega a gravidade da acusação, mas lembra que a conduta até aqui não reflete a periculosidade que se alega. O argumento de que sua liberdade colocaria em risco a ordem pública é uma presunção vazia. A sociedade certamente espera a justiça, mas justiça baseada em fatos concretos, e não no medo ou na suposição. O que distingue um Estado democrático de direito é a aplicação rigorosa dos princípios legais, que requerem fundamentação concreta, o que nesse caso está ausente. Senhores desembargadores, outro ponto frágil da argumentação que sustenta a prisão preventiva é o risco de fuga. O paciente se apresentou voluntariamente à autoridade policial, colaborou com todas as fases do inquérito, mantém residência fixa. Não há indícios de que ele tenha qualquer intenção de fugir ou de se esquivar do processo. A defesa reconhece que a possibilidade de uma condenação por homicídio é grave, mas isso não pode ser suficiente para presumir o risco de fuga sem qualquer base concreta. O risco de fuga, quando alegado, deve ser comprovado com fatos objetivos, como tentativas prévias de evasão ou um comportamento suspeito. Nada disso está presente no caso do paciente. A condução do processo até aqui mostra que ele está disposto a se submeter à justiça. Não há um comportamento de evasão ou desrespeito às autoridades. A decisão de primeira instância também menciona um suposto risco à instrução criminal, alegando que as testemunhas teriam temor de represárias. No entanto, Excelência,
todas as testemunhas foram ouvidas enquanto o paciente estava em liberdade e nenhuma delas relatou ter sido ameaçada ou coagida pelo paciente. A alegação de que a presença do paciente poderia gerar uma intimidação é uma conjectura sem suporte fático. Prisões preventivas baseadas em suposto temor devem estar fundamentadas em atos concretos e não em receios subjetivos e generalizados. A defesa reconhece a importância de proteger as testemunhas, mas sem qualquer indício de intimidação ou obstrução por parte do paciente, a manutenção da prisão, com base nesse argumento, é infundada. Excelência, se o tribunal entender que alguma medida cautelar é necessária, existem medidas menos gravosas previstas no artigo 319 do CPP, que podem ser eficazes para resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal. Exemplo, monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar, proibição de frequentar certos lugares e manter também contato com as testemunhas são soluções plenamente viáveis e proporcionais ao caso. A defesa propõe essas alternativas não como um simples pedido secundário, mas como uma solução racional. A prisão preventiva é a medida mais drástica que o sistema penal pode impor antes da condenação e deve ser aplicada apenas quando não há qualquer outra medida que possa garantir o andamento do processo. E aqui as medidas cautelares seriam suficientes para proteger todos os interesses envolvidos. Assim como Simão Bacamarte, em que o alienista permitiu ali que suas interpretações levassem a decisões equivocadas, aqui nós vemos uma situação em que a prisão do paciente foi decretada com base em suposições e receios abstratos, sem que elementos concretos de periculosidade, risco à instrução ou fuga estivesse presente. A defesa do paciente não nega a seriedade do crime, mas reforça que sem fundamentação concreta e específica, a prisão preventiva se torna uma antecipação da pena, o que é inadmissível. Por isso, pedimos a esse egrégio tribunal que revogue a prisão preventiva e permita que o paciente responda o processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares adequadas, se assim entender necessário. A liberdade, quando acompanhada de cautela e responsabilidade, também pode ser um caminho justo para a justiça. E assim nós encerramos essa sustentação, crendo que nesse julgamento nos aproximaremos da justiça.